uma preocupação recorrente, né, das pessoas que nos procuram é saber, eu preciso estar em atraso, ou seja, eu preciso deixar vencer as parcelas do meu financiamento para recorrer a esse tipo de processo? E aí, a resposta é não, mas eu queria que você explicasse pra gente por que não. Essa é a pergunta que eu mais respondo, quase todos os dias eu respondo essa. Mas definitivamente não, você não precisa estar com a sua parcela atrasada ou estar devendo a sua fatura para poder questionar o seu direito como consumidor, que é rever a taxa de juros que foi cobrada. Seja no teu financiamento de veículo, seja no acordo que você fez no seu cartão de crédito, ou seja em um empréstimo pessoal ou um capital de giro que você pegou com o banco, tá? Não precisa estar com a parcela em atraso. Por quê? Porque a lei te garante esse direito, certo? O Código de Defesa do Consumidor permite que todo e qualquer cliente, em todo contrato que for celebrado, ele possa rever os termos do contrato. Um dos termos do contrato é a taxa de juro que foi pactuada entre as partes. Que é isso que nós vamos questionar aqui. A taxa de juro que foi cobrada, ela poderia ter sido cobrada? O valor está de acordo com o que a lei permite que seja cobrado? Na maioria dos casos, principalmente nesses casos que eu citei, financiamento, empréstimo, cartão de crédito, não. A taxa de juros do cartão de crédito, para quem não sabe, eu canso de falar isso aqui, é a maior que existe em qualquer lugar do planeta, é a taxa de cartão de crédito no Brasil. Sempre fecha em torno de 400 a 500% ao ano. 400 a 500% ao ano. Então, aquela questão de pagar o mínimo da fatura, vou lá, paguei o mínimo da fatura e vou deixar para o mês subsequente, é absurdamente caro. É melhor você deixar de pagar a fatura do que pagar o mínimo, tá? Então não precisa estar com a parcelinha em atraso, só que dependendo do caso, é melhor você não pagar e questionar do que você, por exemplo, fatura de cartão de crédito, pagar o mínimo do cartão. Isso é um fato. E aí falando, assim, entrando um pouco mais nessa questão que você falou do questionar a taxa, né? Eu percebo a preocupação de alguns clientes, tá, mas eu assinei o contrato, né? Ou então quando eu adquiri o cartão, eu sabia que a taxa era tal, ou então eu nem procurei saber da taxa, mas no boleto vinha descrito. E aí eles às vezes acham que não tem o direito de questionar, por exemplo, um contrato de financiamento que eles assinaram com aquela taxa de juros. O que é que você poderia dizer para essas pessoas? Eu vou te dar um exemplo prático de uma coisa diferente. Vamos supor que você vá em um restaurante e peça um prato que custa R$50. Tá lá no cardápio, R$50, certo? Quando chega a conta para você pagar, aquele mesmo prato está cobrando R$90. Você vai questionar? Sim. Por quê? Porque quando eu vi lá no cardápio era R$50. Mas você não aceitou sentar no restaurante para comer? Sim. É a Só mesma... que eu não imaginava que ele ia me cobrar um excedente pelo prato. É exatamente a mesma coisa. O cliente que contratou, ele não sabe qual é a taxa de juros que é permitida ser cobrada por lei. Ele não sabe e nem tem obrigação de saber. Existe um órgão regulador dessa taxa, que é o Bacen, mas independente do Bacen, a pessoa que está vendendo o serviço financeiro, que no caso é o banco, ele é responsável por te cobrar a taxa que é permitida por lei. E você, quando assina o contrato, você não sabe que o banco está cobrando a taxa de forma ilegal. E aí você vai lá e assina. O fato de você ter concordado com aquilo não significa que você não possa questionar, certo? Então é um direito seu como consumidor, pode ser questionado. Ter assinado o contrato ou não faz diferença, tá? Hoje em dia todo o contrato ele é assinado, mas hoje está muito mais rápido, muito mais prático. Você consegue comprar o carro sem nem ir na loja. Por caso você assina o contrato digitalmente, tira uma foto lá. Está comprovado que você aceitou aquela taxa, mas não é porque você aceitou inicialmente aquela taxa, sem saber qual era o valor que poderia ser cobrado, que você é obrigado a ficar preso àquela taxa. Inclusive, existe uma prática muito comum em contratos de
em contratos imobiliários, que é, se o banco está te oferecendo uma taxa X, você está aqui no Banco Santander, por exemplo, fiz o financiamento do meu imóvel, estou pagando uma taxa X. Se o outro banco me oferecer uma taxa menor, eu tenho a possibilidade de trocar o meu financiamento de banco. Muita gente não sabe disso. A gente não faz esse serviço na Consult, né? Mas é uma informação de utilidade pública. Você pode trocar, inclusive, a pessoa que te forneceu o crédito. Ou eu posso chegar no Santander e falar, Santander, o Banco Itaú me ofereceu uma taxa tantos por cento abaixo daquilo que você está me cobrando. Você aceita reduzir a taxa para eu não sair daqui? Aceito reduzir a taxa. E aí o cliente fica ali. Então, se você tem essa opção de fazer amigavelmente, imagina questionar aquilo que é um direito seu quanto consumidor, que a lei garante. Então, o fato de ter assinado o contrato não influencia absolutamente nada na questão de você questionar ou não a taxa de juros.